Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um Boscoff, um café com a Boscoff, com um convidado que eu adorei ter a chance de trazer ele para cá. O Max Valarezo, do Entre Planos, um talento da crítica. Gente, É verdade. ouvir isso vindo da sua boca ainda é surreal pra mim. Antes de começar a gravar aqui, já tava tietando a Isabela Boscov, porque eu falei, eu cresci lendo suas críticas na Veja e sempre foi muita referência pra mim esses textos. E isso, eu lembro especificamente de eu lendo a crítica que você fez sobre o terceiro Harry Potter e tudo mais, e como era diferente porque era o Cuarón. E foi a primeira vez que eu vi alguém chamando a atenção para o diretor específico do filme de Harry Potter e qual poderia ser o estilo autoral dele ali aqui naquele filme. Então eu lembro que me marcou muito e agora tá aqui gravando com você. Então, pô, pra mim é uma honra, com certeza. O Max faz um trabalho incrível no canal dele, Entre Planos. Muito Diga obrigado. pro pessoal como eles podem te achar, Max. Sim, vocês podem me encontrar no YouTube com o canal Entre Planos, tudo junto. E nas redes sociais vocês me encontram com a minha arroba, que é Max Valarezo, com um Z somente. Mas o meu trabalho principal é aqui no YouTube mesmo, com o Entre Planos, que já tá Isso. no ar tem mais de 10 anos já, agora, essa altura. E é um canal incrível, porque é um canal de apreciação crítica mesmo. Ah, que Eu bom. acho que é um trabalho super importante contribuir para chamar, para moldar um pouco o olhar das pessoas. Não digo moldar, mas fazer com que... Incentivar, né? Assim. Incentivar com que o olhar alcance um pouquinho além do que está na superfície de um Essa filme, é né? bem a intenção mesmo do Entre Planos. Eu sempre quis fazer com que os vídeos fossem um jeito de incentivar o pessoal a ter um olhar mais apaixonado mesmo pelos filmes. É. E se for para analisar alguma técnica específica, se for para trazer alguma interpretação específica de um filme, enfim, de diferentes formas, mas a intenção é sempre essa. Realmente trazer um olhar que a galera possa assim, sair de lá sentindo que ou aprendeu alguma coisa ou que enxergou algum filme com uma outra perspectiva, mas saindo de lá com um olhar mais enriquecido e apaixonado pelos filmes. Essa sempre foi a intenção. O Max ganhou de cara o meu coração com um vídeo muito bacana que ele fez falando do Akira Kurosawa. Ah, né? sim, do Jato de Sangue? Exatamente. Ah, que legal. Eu não sabia que você tinha visto esse vídeo. Ganhou totalmente o meu coração, porque eu acho o Kurosawa o cineasta. Sim. Né? E eu acho que qualquer pessoa que assista um filme dele vai reconhecer quantas coisas ele legou para cineastas que a gente curte e acompanha. Por exemplo, Spielberg, George Lucas, Sim, Star com Wars, certeza. né? Tem uma Todos- tremenda é, influência. Todos eles né? ficavam indo no cinema para ver os filmes do Kurosawa e ficava estudando, então. Scorsese, todo mundo, Pois é. né, é apaixonado pelo Kurosawa. Então, eu acho super bacana trazer a origem da coisa e ajudar as pessoas a enxergar aonde ela foi, em que direções ela foi se propagando. Isso, exato, né? total. Mas que legal que você viu esse vídeo do Kurosawa, eu não sabia. Eu me diverti muito, e é um vídeo que o pessoal ficou meio assim, que é um vídeo que eu falo sobre como um acidente mecânico no filme dele, no Sanjuro, fez com que saísse um monte de sangue, e aí isso virou tendência. Hoje em dia a gente associa isso muito ao Tarantino, tudo mais, mas isso aí você consegue rastrear direitinho pro filme do Kurosawa. Tem ali, o DNA dele é forte, Muito né? forte, Ele muito é forte. muito forte Sim. mesmo. Mas a gente está aqui hoje para falar de um assunto relacionado, É. né? O fato de que em 2025 a quantidade de relançamentos que houve nos cinemas foi uma coisa impressionante, Foi, né, Max? com certeza. Aliás, foi o Max que chamou a minha atenção para esse fato. A gente está aqui com uma pauta que ele levantou, Legal. né? Mas é. Exato, porque eu acho que é uma conversa que é legal de ter nós dois, porque é uma mistura de coisa do momento com clássicos, né? A gente gosta muito dos clássicos, a gente gosta de estar antenado no que está saindo agora, e aí relançar esses filmes no cinema ajuda a dar uma renovada nesses clássicos, ajuda a renovar o interesse do pessoal, incentivar, né? Então acho que tem uma mistura legal entre passado e presente, novidade e algo que não é tão novidade assim, e a gente consegue... E tem a ver com a gente, né? Com o que a gente gosta de falar, o que a gente gosta de analisar no cinema, né? E eu acho que principalmente nesse momento em que tá essa zona toda com Warner, Netflix, Paramount, né? Sim. O anúncio de que a Netflix compraria o Warner, agora isso, nesse momento, segunda-feira, 8 de dezembro, isso está em dúvida, Exatamente. né? Mas todo mundo que gosta de cinema ficou com muito medo, porque a gente sabe que a Netflix não se interessa pelo lançamento em cinema. Exatamente. né? Eles têm o Ted Sarandos tem um discurso muitas vezes, assim,
abertamente falando sobre como ele acha que o futuro é ver em casa, sala de cinema vai morrer, não sei o que. Quem gosta mesmo da experiência olha para isso e não consegue achar graça, né? Não. E como é importante ver uma coisa no cinema, primeiro pelo tamanho da tela, pelas condições em que você vê, a sala escura. De preferência em silêncio, quer dizer, tem gente que conversa, que olha o celular, Pois é. e isso não é legal, Não. atrapalha todo mundo que está em volta, que está interessado em ver o filme mesmo. Nossa, né? eu sinto que eu dei sorte porque eu tô ouvindo muita gente reclamando que hoje em dia, quando eu vou no cinema, é um monte de gente filmando, mexendo no celular. Felizmente, isso ainda não tem acontecido muito nas sessões que eu tenho ido. Mas eu sei que é algo que tá muito comum e é isso, assim. Idealmente, pelo amor de Deus, gente, vamos assistir o filme sem mexer no celular na sala de Olha, cinema, o né? ingresso é caro. Você pagou o ingresso para bater papo no cinema. Não, sem condições. Bater papo a gente bate de graça fora do Exatamente. cinema, não é mesmo? Em casa, no sofá. Exatamente. Como o Ted Sarandos quer. Né? Mas então, essa experiência do escuro, de tanta gente em volta, todo mundo na mesma sintonia ali, no mesmo comprimento de onda, isso é uma coisa que muda completamente a maneira como a gente sente um filme. Sim, com né? certeza. Eu acho que teve 2 categorias de relançamentos esse ano. Eu acho que teve aqueles assim, vão lançar Invocação do Mal 4, então relançaram no cinema brevemente Invocação 1, 2 e 3. Né? Com o Wicked Parte 2 chegando, eles relançaram o Wicked Parte 1. Exatamente. Que é assim, que é um esquenta para mais um novo episódio. Agora, teve muito relançamento de coisas mais antigas e que são incríveis para ver no cinema. Sim, com né? certeza. Sim. Olha só, a gente teve, vamos só falar, o primeiro do ano, eu acho que é um dos fundamentais, Sim. que é Cidade dos Sonhos, do David Lynch. Exatamente. E que é justamente no ano em que a gente perdeu esse gênio do cinema, né? Exato. Então é um jeito muito especial de honrar o legado dele, podendo ver o que, na minha opinião, e de muitos, é o melhor filme dele. É o melhor filme a dele. obra-prima do David Lynch. E ainda por cima ver... E é um filme que fala tanto sobre fazer cinema, sobre o olhar do cinema e subvertendo a linguagem cinematográfica de tantas formas, e você poder ver isso numa sala de cinema, no ano em que a gente perdeu ele, assim, é uma celebração mesmo, assim, da obra do Lynch, né? E eu acho que é um filme que também fala muito sobre como o inconsciente trabalha enquanto você está numa sala de cinema, no escuro, vendo um filme. Sim, né? com certeza. A maneira como ele ativa certas partes do seu emocional, do seu psicológico, que se você estivesse no sofá pensando que acho que eu estou com fome, vou fazer um misto quente, essas coisas não estariam acontecendo dentro de você. Sim, né? E a gente vê isso espelhado no próprio filme, assim, não é nenhum grande spoiler, mas a cena do Clube Silêncio, né? O quanto essa cena não gira em torno da emoção de você estar vendo algo artístico ali, numa sala com várias pessoas em volta, e o impacto que aquilo tem, porque você está ali presencialmente naquela sala escura, né? Então, é algo que tá intrínseco nessa obra, então é perfeito de ver numa sala de cinema. E é um dos maiores filmes, eu acho, da história. Da história. Sim, com né? certeza. Do cinema americano, com certeza. Assim, eu acho que ele está lá entre os grandes, os maiores mesmo. Sim. Então, eu acho que foi uma oportunidade incrível. E eu sei que muita gente foi ver. Aqui em São Paulo, pelo menos, teve uma bilheteria muito boa esse relançamento. Que porque bom saber disso. David Lynch tem uma legião de fãs. Sim. Fãs meio silenciosos, né? Que se manifestaram muito esse ano por causa de Cidade dos Sonhos, por causa da morte dele, por causa do lançamento de Twin Peaks, todo o universo Twin Peaks na MUBI, né? Então, acho que isso movimentou muito as pessoas e foi muito legal ver o cinema cheio assistindo Cidade dos Sonhos. Dá um orgulho, assim, ver que a gente que ainda tem um público tão sedento para poder ver esses filmes assim. Olha, outras coisas muito legais que foram lançadas esse ano. O que você... Olha, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6... tem uns 25, 30 filmes lançados esse ano. Entre os quais, olha só, Star Wars, episódio 3, mais novo, Seven. Seven, do David Fincher. Seven, do David Fincher. Um repertório muito grande do estúdio Ghibli. Sim, né? que a gente teve o Ghibli Fest, que é muito legal também. E que vai ter parte 2 ainda, ano que vem e tudo mais. E esse foi eu sei que esse aí foi um dos que eu
fui, assim, ávido, né, para ver os filmes do Estúdio Ghibli no cinema, porque muita gente, inclusive, descobriu o meu canal por conta dos vídeos que eu já fiz sobre o Miyazaki, que é um dos meus diretores favoritos. Eu sou muito fã de como ele cria as obras dele. Eu já fiz vídeo analisando obras, técnicas que ele usa e tudo mais. E aí poder ter a oportunidade de ver esses filmes no cinema. Então, por exemplo, dele, o meu favorito é A Viagem de Chihiro, e que é um filme que eu vi no cinema, de fato, quando estreou pela primeira vez aqui no Brasil. Sim. E poder Quantos reviver... anos você tinha? O filme é de 2001, eu sou de 91, então eu tinha quase 10 anos. Ai, quase 10 que anos. graça. Então eu realmente vi na idade boa, assim, porque ele faz esses filmes pra criança mesmo, né? Ele fala que ele, apesar de adultos adorarem os filmes do Miyazaki, ele fala que ele sempre faz pensando em crianças. Então eu pude ver esse filme como uma criança na sala de cinema, e aí poder reviver essa memória hoje em dia, assim, e depois de ter revisto esses filmes e de ter estudado, e com esse olhar já de gente crescida, e é muito especial, assim, poder ver isso numa sala de cinema. Aí, nesse caso, foi mais pela nostalgia mesmo de reviver aquela memória tão especial da minha infância, particularmente, né? Eu acho que você acabou de falar em uma coisa que eu acho extremamente importante no relançamento de filmes fundamentais, que é o fato de que você vê uma vez quando você é criança, você vê de novo quando você é jovem, depois você vê de novo mais maduro, e vê de novo, e vê de novo, e cada vez que você assiste um filme desses, um filme rico, né? Você percebe algo diferente, você encara o filme de uma maneira diferente, você reaprecia o filme. Com certeza. Não, Né? vários detalhes, assim. Então, às vezes você está assistindo, pelo menos, os filmes do Miyazaki, a primeira impressão sempre foi muito da questão do encanto da magia e da fantasia e como funciona aquele mundo. O que faz esse filme ser especial, então, Que fala era essa? é uma fala mais no final que tem a irmã gêmea da Yubaba, e ela fala que, quando ela tá falando pra Chihiro, que nem tudo que você... Tudo que você é vivido nunca é esquecido de verdade, mesmo que você não se lembre. E pra mim isso é muito... Porque ela, no caso, ela sabe que ela já teve uma história na infância com o Hako, mas ela não lembra muito bem. Mas essa frase, pra mim, representa muito bem a minha experiência com esses filmes do Miyazaki, porque você não lembra de muitos detalhes das tramas do Miyazaki, muitas vezes, porque às vezes ele faz uma história que é até um pouco confusa, às vezes difícil de acompanhar, com o Menino e a Garça, então nem se fala, que foi o mais recente dele. Então, mas é isso, você pode até não se lembrar de muitas coisas, mas o impacto emocional daquilo você nunca esquece, porque tá lá no seu coração. Então, pra mim, essa fala representou muito a experiência que muitos de nós temos com os filmes do Miyazaki. Você pode até não lembrar de tudo, mas você não esqueceu, tá lá no seu coração, entendeu? Então eu fico até emocionado. Que é muito importante para mim, de verdade. Mas eu acho assim também, eu acho que à medida que eu fui assistindo mais e mais filmes do Miyazaki, e no correr dos anos mesmo, o que me impressiona muito é a ética que está contida nos filmes dele, de que as crianças têm que ser responsáveis. Sim. Né? As crianças trabalham nos filmes dele, as crianças têm compromissos que elas têm que assumir, elas têm que ter problemas, elas têm problemas muito sérios para resolver, né? A própria Chihiro fica trabalhando naquela casa de banhos, né? Limpando aquelas banheiras imundas, tudo mais, e é uma coisa que faz parte. A Kiki, né? Com 13 anos tem que sair de casa e se provar uma bruxinha. Exatamente. Né? Mas mas ao mesmo tempo é um olhar muito humanizado que ele tem também sobre como fazer esses trabalhos, porque não é só fazer o trabalho por trabalhar, também tem um lado, um olhar humano. No caso da Chihiro, ela tá lá trabalhando duro como todo mundo tá trabalhando, mas o que destaca ela é o fato dela ter empatia com as pessoas, ela se importar, ela enxergar com quem ela está trabalhando, quem ela está servindo. No caso de Kiki, ela trabalha, mas ela tem um burnout, num tempo em que não se falava de burnout, né? Então,
Então, a importância de também saber tirar um momento para descansar, para que o trabalho não seja completamente algo que vai dominar a sua vida. Então, é isso, assim, é um jeito de trabalhar essa ideia da responsabilidade e da ética, mas, ao mesmo tempo, nunca esquecendo do seu lado humano, né? E eu acho que tem um outro aspecto bonito também, que tem muito a ver com a própria maneira como ele trabalha, como o Miyazaki trabalha, que é o trabalho como uma oportunidade de crescimento espiritual, Sim, né? com certeza. Como o trabalho amplia você por dentro. Sim, né? exato. Não, Miyazaki é incrível. A gente podia né? fazer um episódio inteiro só sobre ele, com certeza. Só sobre ele, com certeza, com certeza. Olha, um dos filmes que eu mais achei legal ter sido lançado esse ano nos cinemas, ter sido relançado, é Tubarão. Tubarão, sim, completando 50 anos, né? Completando 50 anos. Sim, é muito especial. Esse você não viu no cinema. Não vi no cinema. Não vi. Eu vi no cinema, Tubarão, pequena. Você ficou com medo de ir na também, praia depois? Morta de medo de ir na piscina. Na piscina. Cara, era muito legal, porque assim, garotada, a gente entrava na água e de repente alguém fazia tan, 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 e era uma hora espalha. Assim, sim. imediatamente todo mundo ficava com medo. É muito legal. Que poder, né, um filme tem de colorir a imaginação das pessoas. Aliás, é uma coisa que está super presente no Agente Secreto também, né? Sim. Essa mística que se formou em torno de Tubarão, né? Sim, e é legal esse filme voltar para a sala de cinema também, porque ele fez história pela forma como ele impactou a experiência de ir na sala de cinema. Exatamente. Né? Muito por ser um ponto de virada na história dos filmes blockbuster, né? Ele que realmente criou essa ideia do filme de verão, porque antes de Tubarão, o verão não era considerado um bom momento para se lançar filmes, porque é quando o pessoal tá na praia, tá viajando. Quem é que quer ir para uma sala de cinema? Esse era o raciocínio antes, né? Aí eles vão e lançam Tubarão no verão, e aí se cria a cultura do blockbuster de verão, o filme para ver durante as férias, isso pelo menos lá nos Estados Unidos, né? E aqui foi lançado no verão também. Ele foi lançado em julho nos Estados Unidos, que é o verão americano, e ele foi lançado em dezembro no Brasil, no mesmo ano, sim. que é o verão brasileiro. O que fez todo sentido, né? Quer dizer, eu acho que a gente pode falar mil coisas das consequências do filme-evento, do blockbuster, tudo mais, mas que ele tocou num ponto da cultura cinematográfica que é extremamente importante, não há dúvida, né? Nesse ponto, o Spielberg é genial mesmo. O fato de que tem que ser uma experiência coletiva, não só enquanto você está no cinema, mas o filme tem que ser o evento da sua vida naquele momento. Né? Você tem a experiência de chegar num lugar no cinema e você vê aquelas filas dando volta no quarteirão. E você sentir que é realmente um fenômeno gigantesco, né? Quando eu vi, lógico, eu vi como todo mundo viu, apavorada, aquela primeira cena da moça nadando e tudo mais, né? O pôster de Tubarão já é talvez o pôster mais sensacional já feito, né? Como comunicação do que o filme é. Mas, à medida que os anos foram passando, eu fui revendo Tubarão, e eu já revi Tubarão várias vezes, porque eu acho que, assim, tem uma fluência e uma economia na gramática cinematográfica do Spielberg que é uma coisa incomparável. Assim, é uma capacidade de, com menos, fazer muito mais, né? Que é interessantíssima. Um dia a gente faz um episódio de Spielberg também analisando a gramática dele, porque tem coisas que são marcas registradas dele, né? Quanto mais eu assisto Tubarão, mais eu me impressiono como o filme evento, o filme de verão já foi melhor do que o outro. Sim. Mudou muito o que representa o filme de verão, né? Mudou muito. E uma das coisas que eu acho legal de relançar Tubarão nos cinemas esse ano também é uma coisa que eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso no Entreplanos, que é como é diferente a experiência de ver Tubarão hoje em dia depois de ter vivido a pandemia. Porque é um filme em que você tem uma ameaça da natureza e você tem o cientista falando não vai para água. E o prefeito, o político, fica falando, não, mas e a nossa economia da cidade do turismo? Vai acabar. Não, pode ir para a água.
pode ir pra água, gente, tá tudo bem. E aí as pessoas vão pra água, o que acontece? Começa a morrer. É basicamente o que a gente viveu com a pandemia, né? Então, é uma coisa, é quase como um filme... Eu acho isso muito legal, eu falo isso no meu vídeo. É um filme que foi feito sem nunca poderem imaginar que a gente viveria o que a gente viveu com a pandemia, mas é isso, a arte, ela é viva desse jeito também. Ela pode ganhar novos simbolismos, novos significados à medida que o mundo em volta vai mudando. Então, é um filme que, hoje em dia, também tem um impacto não só pelo medo de como o Spielberg usa a linguagem cinematográfica, mas da gente hoje ver Tubarão e a gente conseguir se identificar com o que os personagens estão vivendo. Por mais que a gente não tivesse sendo atacado por tubarões, a gente estava lá vendo toda essa dinâmica dramática de negacionismo e de não acreditar nos cientistas, e aí as pessoas morrendo por conta disso. Então a gente agora tem um impacto diferente, pega fundo no coração ver Tubarão hoje em dia. Então é muito fortuito ver esse filme voltando no cinema para a gente poder ter essa experiência, por mais que seja uma experiência que remete a algo traumatizante que a gente viveu, mostra como o filme muda aos nossos olhos por conta de como os tempos mudam e as coisas que vão acontecendo fora do nosso controle, né? E fora do controle do Spielberg. Ele nunca ia imaginar que isso ia acontecer quando ele fez aquele filme, né? Aliás, essa é uma das coisas mais incríveis do cinema, né? Quer dizer, você pode planejar tudo o que você quer dizer com um filme, o fato é que, involuntariamente, muitas coisas vão entrar nele que você nem percebe que você está colocando, que nem o cineasta percebe que ele está colocando. E ele vai adquirindo uma vida própria. Exatamente. Né? Isso sim é um filme... se tem essa riqueza que a gente estava falando, por exemplo, do Miyazaki, né? Sim, e é o que faz o filme ser um clássico, né? Assim, é aquele filme que a gente vai passando de geração em geração e ele, não importa quanto tempo passa, ele continua afetando a gente de algum jeito, né? Então, o Tubarão acaba sendo um desses clássicos por conta disso também. Outra coisa que eu acho incrível é o seguinte, é uma coisa que a gente pode ver com o Exorcista também, que um tempo atrás foi relançado nos cinemas também. Não sei se você chegou a ver no cinema. No cinema, não vi. É uma experiência totalmente diferente, viu? E como é diferente, assim, é de pular no colo da pessoa do lado, sim. né? Que é a questão do efeito especial. Tanto o Exorcista quanto o Tubarão foram filmes feitos numa era realmente pré-digital, né? Os efeitos, se a gente for analisar aos olhos do que se pode fazer hoje, eles são rudimentares. E, no entanto, em nenhum momento isso atrapalha a sua experiência. Sim. Em nenhum momento eles parecem rudimentares enquanto você está vendo, por causa da maneira como eles são colocados no filme, da maneira como eles são usados. Que eu acho que é uma coisa muito interessante. Hoje em dia eu vejo muito sommelier de computação gráfica, né? Sim. Assim, mas esse efeito aqui, mas aquele efeito ali, gente, é tudo imaginário, né? Se você quer realismo fotográfico absoluto em uma coisa que não existe, né? Eu acho que você está pecando pelo excesso de literalidade, sim, né? Com Contribua um pouco com a sua imaginação, né? Tá. E eu acho que esses filmes, eles constroem uma ponte sobre esse vale que existe entre o que a gente considera realista e o que eles são capazes de oferecer em termos de efeitos, de uma maneira exemplar. Sim, né? Porque no caso do Tubarão, tem a questão da economia, né? Porque o Tubarão tinha problemas mecânicos, então não dava para mostrar tanto quanto eles queriam. Então vamos usar mais a barbatana e isso acaba favorecendo o suspense. Então tem essa questão da economia do uso desses efeitos práticos, mas também tem a questão quando eu penso em O Exorcista, tem a questão da textura do efeito prático do pré-digital mesmo, que traz algo que, por mais que você hoje consiga ver e entender que é de outra era, você ainda sente uma realidade muito forte naquilo, que você consegue ver a pele deteriorando da Reagan e tudo mais, a qualidade da maquiagem, e o jeito que a cabeça dela gira, e os vômitos, é tudo muito concreto, tá tudo muito ali, né? Então, isso, para quem hoje está acostumado com as coisas que são tão digitais, que você vê que é tudo muito artificial, de fato, você voltar e ver uns efeitos práticos assim, com esse tipo de textura, como interage com a luz e com a fotografia e tudo mais, porque tá lá no set, é diferente e
parece algo até refrescante nos dias de hoje, ver tanta coisa tão digital, né? Com certeza. Refrescante é a palavra. Eu acho que eu adoraria ver eles relançando também, por exemplo, Alien no cinema, Sim. né? Que é assim, é o virtuosismo do efeito prático. Não existe nada em Alien do Ridley Scott que tenha envelhecido, Sim. né? E Planeta dos Macacos. Ah, legal. Né? Eu ia falar O Enigma de Outro Mundo, esse também, Com certeza, com essa questão dos efeitos práticos, assim, poder ver isso numa tela de cinema, assim, gigante, ia ser muito, muito bom também. Planeta dos Macacos eu acho interessante porque a gente tem um termo de comparação atual, quer dizer, de novo, usado com virtuosismo a performance capture, né? Sim. Na quadrilogia que a gente tem hoje em dia. E, no entanto, aquelas máscaras de borracha, aquela maquiagem, a interpretação fabulosa dos atores, né? A expressão corporal deles, tudo mais, em 2 minutos você esquece que aquele é um efeito que você consideraria rudimentar nos dias de hoje. E é credibilidade total, verossimilhança absoluta enquanto você está assistindo. E com Planeta dos Macacos dá para fazer até usar os filmes da série para observar a evolução dessas técnicas, porque se a gente pega o do Tim Burton, por exemplo, já é um meio do caminho, né? Não é aquele digital que a gente tem na quadrilogia contemporânea, mas já é uma maquiagem muito mais realista de macaco, de gorila e tudo mais, que é muito... Eu lembro quando esse filme saiu, eu era pequeno. Meu primeiro Planeta dos Macacos não foi o original, foi o do Tim Burton, né? Porque foi o que saiu quando eu era criança. E eu lembro de ficar maravilhado com a maquiagem e depois descobrir quem eram os atores por baixo daquelas maquiagens. Nossa, eu nunca ia imaginar, porque é tão convincente, né? Então, é uma linha do tempo bonitinha, assim, da evolução das técnicas de maquiagem. Com certeza. Aliás, essa é uma experiência que me falta. Eu nunca vi o Planeta dos Macacos original no cinema. O filme é de 67, 68. Eu lembro quando... Olha como era a janela antes. Eu acho que lá por 75 ele foi lançado. Caramba. Ele passou pela primeira vez na televisão. E eu lembro que no colégio a gente passou a semana inteira só falando, vai passar, vai passar, vai passar. Aquela, né? Aquela vontade de ver todo mundo absolutamente assim, doido para ver o filme. O país parou para ver o filme no sábado à noite. Que demais. Né? É uma experiência que hoje em dia não existe porque mais. Tá lá no... né? Chegou no streaming. Legal, vou dar o play aqui. Dessa antecipação, assim, do evento, né? Causou uma impressão tão forte, mas eu nunca vi no cinema. Eu adoraria ver no cinema e, sei lá, sentir mais uma parte do que as pessoas sentiram quando o filme foi exibido pela primeira vez. Essa é uma experiência que me falta. Max, qual filme você gostaria que fosse relançado no cinema? Um filme que você acha fundamental, que você adoraria ver no cinema pela primeira vez e nunca teve a oportunidade? Não precisa ser só um, não. Pode falar 2, 3, 4. Tem alguns. Eu diria que... Bom, um dos meus filmes favoritos da vida é A Paixão de Joana d'Arc, do Carl Theodor Dreyer. Sim. Filme mudo. E, assim, é um que se baseia tanto na performance da Maria Falconetti, com aquele rosto dela que fica enorme, assim, no quadro. Então, poder ver a qualidade da atuação dela com o rosto dela gigantesco, assim, na minha frente. Sem contar que é um trabalho de cenografia muito bonito também que o Dreyer faz nesse filme. Lindo. Eu adoraria ver esse filme, assim, numa tela grande. Mas deixa eu pensar, talvez alguma coisa mais de blockbuster ou de terror. Eu sou muito fã de terror, né? Mas o próprio Enigma de Outro Mundo seria outro que eu adoraria ver numa sala de cinema. Eu também nunca vi numa sala de cinema. E aí, mais também para poder ver a reação das pessoas, porque a gente estava falando, né? Parte da graça é essa experiência comunal, né? Então, ver o Enigma de Outro Mundo numa sala de cinema e aí quando saem aquelas criaturas horrendas e poder ouvir a reação de nojo do pessoal vendo aqueles monstros ia ser muito, muito legal também, com certeza. Alguma comédia, talvez, assim, também, porque parte da graça de ver comédia no cinema também é isso, né? Você rir com o pessoal. Eu acho que ia ser muito bacana, talvez, ver algum, não sei, por exemplo, um Luzes da Cidade, do Chaplin, sabe? Você viu no cinema? Que legal. Eu vi no cinema, não no lançamento, tá? Sim, mas, obviamente. Deixa eu deixar claro. Mas eu vi no que era no que hoje é o Cine Sesc, em São Paulo.
Teve um ciclo Chaplin, quando eu era adolescente, alguma coisa, eu tive a oportunidade de ver, acho que vários dos filmes dele no cinema que por legal. conta disso. Muito O que bacana. eu consegui ver do Chaplin numa sala de cinema, não foi nem numa sala de cinema, foi no teatro mesmo, assim. Foi o Tempos Modernos com uma orquestra ao vivo tocando a trilha sonora. Que lindo! Isso foi incrível. Isso é outra experiência também que é muito, muito legal. Ai, que lindo! É Isso, muito bom. isso eu nunca pude, isso eu nunca experimentei. Nossa, foi incrível. Foi incrível. Então, acho que é isso. Acho que são três filmes que eu gostaria com certeza de ver. Tem algum que você gostaria de ver além do Planeta dos Macacos? Tem. Outros? Eu tive a oportunidade de ver também numa desses lançamentos para comemorar a restauração, que foi Lawrence da Arábia. Ah, que incrível! E Lawrence da Arábia é um filme que... Esse é para ver realmente. São dois filmes que só no cinema você entende o poder que eles têm, que é Lawrence da Arábia e 2001, Odisseia no Espaço. Sim, esse eu já vi numa sala de cinema, 2001, felizmente. Eu vi, olha, quando eu tinha uns 14 anos por aí, eles relançaram no Commodore, um cinema que não existe mais, e que era a maior tela da América Latina. Era um cinema em que cabia, acho que 1.800 pessoas. Aliás, outro filme que foi relançado esse ano, que é De Volta para o Futuro. Sim. Eu vi numa sessão à meia-noite, uma pré-estreia à muito meia-noite bom. também, e 1.800 pessoas reagindo ao mesmo tempo ao filme. Foi uma coisa genial, deliciosa. Nossa, só aproveitando esse gancho, 10 anos atrás, né, que foi 2015, 2015 é o ano em que ele chega no futuro no segundo filme, É né? verdade. E aí teve reexibições desse aí, e lá em Brasília, que é onde eu sou, caso não saibam, eu sou lá de Brasília, lá a gente ainda tem um cinema drive-in. E aí a gente foi ver o filme no cinema drive-in e lá no DF tem um cara, acho que tem 3 pessoas no Brasil que tem um DeLorean. E aí um deles é lá do DF. Então ele levou o DeLorean dele no drive-in, todo customizado pra ficar que nem o do filme e tudo mais. Foi super legal. Ai, que bacana. Eu adoro essas coisas. E o filme foi exibido na data exata que o Marty chega no futuro, no segundo filme. Então essa também foi outra experiência de ver numa tela de cinema muito, muito, muito especial, com certeza. Não, essas coisas são filmes feitos para você ver na maior tela possível. Sim, mas agora o Lawrence da Arábia deve ter sido um negócio Lawrence de da louco, Arábia... assim. Teve a pausa do intervalo no meio? Teve que intervalo legal. no meio, teve. Uma das coisas mais incríveis é que o David Lean estava trabalhando com 65mm, câmeras gigantescas no meio do deserto. Sim. O calor era tão intenso que derretia o filme dentro da câmera. Caramba. Era uma trabalheira incrível. E, no entanto, tem cenas em que, por exemplo, a câmera está aqui e lá onde Judas perdeu as botas, né? Tá o Omar Sharif e o Peter O'Toole andando a camelo. Não dá para ver que são eles, mas o David Lean fazia questão que fossem eles. Não deixava usar dublê, não deixava usar estante, ele queria que eles tivessem a experiência do deserto, que eles passassem por tudo que é difícil e é extraordinário no deserto, da mesma forma que o Lawrence, que é um personagem verídico, passou, né? Sim, com certeza. O Lawrence era um inglês, mas ele ajudou ele, digamos assim, encorajou o que eram, na verdade, clãs separados naquele momento a formar a ideia do pan-arabismo e tudo mais, né? Sim. Então, ele se apaixonou pelo deserto, ele se apaixonou pelo norte da África, por tudo aquilo. E, então, o David Lean queria que o Peter O'Toole, principalmente, tivesse essa experiência de se apaixonar por um lugar que, ao mesmo tempo, pode ser terrível. Sim, né? e o jeito como ele filma o deserto entrou para a história, porque realmente são essas vistas gigantescas que realmente você vê os personagenzinhos desse tamanho e você cria esse senso de épico, até porque é um filme épico na sua escala de tempo, né? E é uma coisa que influencia, a gente estava falando de como o Kurosawa influenciou tantos, o que o David Lean fez nesse filme, filmando o deserto, influenciou tantos filmes depois, até de ficção científica, o jeito que o George Lucas filma no deserto de Tatooine. Com certeza. Né? Mad Max filmando também, você tem planos de Mad Max que são recriações exatas de planos de Lawrence da Arábia. Então, você ter essas vistas enormes do deserto numa tela gigante de cinema, assim, deve ter sido um negócio... Esse aí, pronto, entrou na minha lista agora também, dos que eu ainda quero ver numa sala de cinema, com certeza. Ao mesmo tempo, além de você ter essa vastidão, essa distância, você tem aqueles hiper closes do Peter O'Toole no deserto, que é uma coisa arrepiante, assim. Lawrence da Arábia no cinema é a definição, a textura que ele consegue dar. A película é uma coisa
absolutamente maravilhosa. E é legal você ter falado também que é uma coisa que a gente não tocou nesse assunto, né? Uma motivação para trazer os filmes de volta, para além de aniversário e tudo mais, é a questão da remasterização, né? É. Você ter uma versão agora com uma qualidade de resolução ainda maior, então também traz um quê de novidade para quem realmente se importa muito com esses aspectos técnicos de como você vai ver o filme, né? A qualidade da imagem. Então, você sente que você está tendo uma experiência diferente, de fato, né? Pois é, e eu acho que são filmes que periodicamente tinham que ser relançados no cinema. Sim. Sempre vai haver, mesmo que seja por uma semana, né? Sempre vai haver uma parte do público que se interessaria em vê-los no cinema. E eu acho que 2001, Uma Odisseia no Espaço, é outro caso desses. Sim, com É um certeza. filme que realmente você só entende aquilo de que ele é capaz, você só mergulha nele, você só sente as coisas que ele pode proporcionar para você quando você está numa sala que faça justiça ao gigantismo dele. Porque né? você tem umas cenas como a do corredor do espaço, né? Com aquelas cores passando assim. Você vê. Que eu acho que, é uma para coisa... mim, é um dos planos mais bonitos da história. Com certeza, com certeza. E você sentir isso numa tela gigantesca, você realmente sente que você está vivenciando aquilo com o personagem. Esse é um que eu tive a oportunidade de ver numa sala de cinema em um relançamento que teve 10 anos atrás lá em Brasília. E foi provavelmente o momento que mais me marcou de poder ver numa tela grande. Foi esse do corredor do tempo e as cores passando assim, porque aí você sente aquela dimensão maior e o deslumbramento que o personagem está sentindo. Então, é diferente essa experiência, com certeza. E eu acho que é outro caso, só para encerrar, de alguém que usou efeitos práticos de uma maneira tão estilosa, tão criteriosa. Aliás, os efeitos são do Dalton Trumbull, né? Sim. Grande cara, com quem ele trabalhou de maneira muito estreita ali, mas eu acho que ele criou efeitos que, para mim, são eternos. Sim. Assim, não envelhecem, continuam sendo mesmerizantes todas as vezes que eu vejo o filme. Assim, até hoje, rever 2001, ainda tem cenas que eu fico assim, pera, como é que ele fez isso mesmo? Como é que ele fez essa caneta ficar flutuando aqui, assim? Como é que ele fez essa moça ficar andando assim em círculos e tudo mais? E porque você fica tentando teorizar. O da caneta é um que eu sempre fico teorizando e depois pesquiso. Foi assim, ele usou um plásticozinho transparente e tal, isso aqui. É genial, mas essa é a graça, você vê como são efeitos que envelheceram assim maravilhosamente bem. Pois é, filmes que não envelhecem e efeitos que envelhecem Exatamente. muito bem. Exatamente. Max, quer dar um fecho aqui para a nossa conversa? Acho que sim, acho que é só reforçar e incentivar o pessoal, assim, quando tiver relançamento, assim, ficar atento mesmo nas programações, quando tiver esses relançamentos de filmes clássicos, de ir atrás mesmo, seja um filme que você já viu antes, seja um filme que você nunca viu, se for um filme que você nunca viu, melhor ainda, né? Às vezes, se você ter a oportunidade de ver pela primeira vez numa sala de cinema, vai fazer aquilo ser mais marcante, e é isso, eu acho que é uma prática que eu gosto muito de ver, especialmente em tempos em que a gente estava falando muito sobre a relação entre a sala de cinema e do streaming, né? O streaming, a indústria do streaming, as plataformas de streaming não são plataformas que valorizam muito os clássicos, né? Porque eles estão sempre pensando no grande lançamento do momento para se maratonar, os títulos exclusivos, então os clássicos ficam meio que relegados no catálogo, pode até ter, mas não chama atenção, né? Então, e eu sinto que isso é uma pena, porque muita gente das gerações mais atuais pode não estar nem entrando em contato, nem bater o olho num pôster de um filme clássico e chamar atenção e descobrir alguma coisa, né? Então, como eu faço esse trabalho de querer sempre incentivar o pessoal a ir atrás de filmes de diferentes épocas, de todos os estilos, de diferentes países, acho que é isso. Para mim, acho que é importante também incentivar. Tem um clássico saindo na sala de cinema? Vai lá, vai que você descobre alguma coisa que pode até estar no seu streaming, pode, mas a experiência na sala de cinema vai ser outra. E aí você vai poder ter um contato primordial com aquela obra que você não teria como reproduzir em casa. E quem sabe não descobrir uma paixão por aquele cineasta ou por algum estilo mais clássico de filmes e expandir o repertório. Acho que é uma oportunidade sempre muito rica de ir aumentando o repertório do pessoal. Não é por acaso que são raríssimos os filmes que vão durar, não vão ser esquecidos, que foram produzidos diretamente para o streaming. Sim, né? exatamente. O streaming, a barra abaixa, não Sim, adianta. Né? O sarrafo fica mais embaixo mesmo, as exigências são menores, não é importante que o filme não seja descartável. Sim, né? exato. É feito para ser esquecido em algum momento mesmo. Por mais carinho, por maior o zelo com que o cineasta faça o filme, não adianta.
são muito poucos os que vão durar mesmo. Exatamente. Né? E aí, em tempos que a gente está aí discutindo Netflix comprar um estúdio clássico como a Warner, que é tão fundamental para a história do cinema, com os grandes lançamentos, e até hoje, lançando grandes filmes para serem vistos numa sala de cinema, e aí a gente pensa, uma Netflix comprando, e aí, será que vai despriorizar esses lançamentos na sala de cinema? Vai despriorizar, sim. Você acha que a Exatamente. Netflix ia investir em Senhor dos Anéis? Pois é. Duna. Exatamente. Então, nesse né? momento é sempre bom a gente Game lembrar of Thrones. Exatamente, da gente lembrar de priorizar essa experiência da sala de cinema. Eu acho que para quem realmente é apaixonado por filmes é algo que a gente tem que defender sempre, né? Sim, o streaming é muito útil porque o Brasil tem muitos municípios sem sala de cinema. Ele é uma maneira de suprir muitas deficiências. Ninguém está dizendo acabem com o streaming, não é isso. Mas ele sozinho não vai ser uma experiência cinematográfica como ela pode ser, com toda a grandeza que ela pode trazer. Exatamente. E com a Né? experiência de estar todo mundo junto, né? Que é a melhor parte. É. Se não estiver usando celular na sala de cinema, hein? Pelo amor de Deus. Nem batendo papo, tá? Deixa para Exatamente. bater papo depois. Exato. Né? Comenta o filme depois, não durante. Isso, por favor. Por favor. Pessoal, um prazer imenso ter o Max Valarezo aqui, do Entre Planos. Prazer Não todo deixem de seguir o canal dele, tem vídeos interessantíssimos. Eu tenho Obrigado. certeza que vocês vão curtir demais a maneira como ele aborda cinema, os tópicos que ele traz, as pegadas que ele tem para entrar nos assuntos. Poxa, Então, muito obrigado. De novo, é uma honra para mim poder ouvir isso saindo da sua boca, porque, de novo, estou acompanhando o seu trabalho desde que sou criança. E eu tô alguém acompanhando o seu alguém que também. me mostrou que isso poderia ser um caminho profissional, falar sobre cinema. Tá né? vendo? Então, isso aí, para mim, é muito importante. Obrigado mesmo pelo Não, convite. foi um prazer. E essa é só a primeira vez que o Max vem aqui, tá? Opa. O Max mora em Brasília, a gente está em São Paulo gravando, mas quando ele vier para cá, ele não escapa, É não. só chamar, que eu tô de volta. Valeu. Tá? Obrigada, pessoal. Até o próximo. Obrigado.